Bom dia, bem-vindo a mais uma live de sábado. Peço desculpa para vocês pelo atraso, né? Eu tenho um bebê novinho, eu estava tentando fazer ele dormir. Então, hoje, a palavra de hoje é: você influencia ou é influenciado, né? Eu peço que antes de começar esse estudo com vocês, eu peço que vocês compartilhem essa live, né? Passe adiante a palavra do Senhor, né? Seja uma influência, já que a palavra de hoje é influência, né? Seja uma influência com essa live, né? Assim como eu estou passando a palavra para vocês, eu tento o máximo possível ser influência, não ser influenciado pelo sistema desse mundo, mas influenciar, né? Através da palavra de Deus. Não, isso é um assunto que desafia a vida de muitos cristãos, não é mesmo? Né? Você influencia ou é influenciado, né, pelo mundo? Você se deslumbra com as coisas do mundo ou faz com que as pessoas se deslumbrem com Deus em você, né? Nesse estudo bíblico você vai ver que, do contrário, o próprio Senhor Jesus disse que se nós fizermos ao contrário, nós seremos crentes inúteis. Se nós, ao invés de influenciar, se formos influenciados pelo sistema desse mundo, nós seremos crentes inúteis, né? Ele fala lá em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais se é bom, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se tornou inútil, né? O fato é que todo cristão verdadeiro não se satisfaz com os costumes e maneiras e o modo de pensar e viver desse mundo, né? Mas será que nós todos estamos cumprindo o nosso papel como realmente nós deveríamos cumprir como cristão, né? Vivemos em um mundo totalmente corrompido pelo pecado. Nós vivemos nesse mundo, né? E podemos notar que algumas pessoas que nos cercam são influenciados por esse meio, pelo pecado que aqui habita, né? Então, lá em Romanos 12:12 ele fala: e não vos conformais a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, né? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação, reestruturação, redirecionamento de linha, de rota, ou seja, um reposicionamento, ou seja, uma renovação em sua mente. Você é outra criatura, você é uma outra pessoa, você é um renascido de Deus. Então você tem que funcionar mentalmente em suas atitudes, nas suas ações de maneira diferente, querer fazer o certo, né? Ou seja, ser uma influência positiva. E é nisto que nós, como cristãos, nós deveríamos nos diferenciar das demais pessoas aqui, né? Não ser influenciada por elas. Somos nós que devemos fazer a diferença nesse mundo, brilhar como a luz de Cristo, né? Que habita em nós. Brilhar nesse mundo de trevas, a gente não pode se conformar com o padrão que tem esse mundo, corrompido pelo pecado. A palavra diz que somos o sal da terra e nós devemos deixar que o mundo não seja a nossa influência, mas que Jesus Cristo nos influencie para que nós possamos influenciar outras pessoas. Nós devemos influenciar. E como fazer isso? Com o equilíbrio de Deus, né? Com o guiar do Espírito Santo, como se deixar ser guiado por Ele, se deixar ser levado por Ele, pela palavra de Deus. Quando Deus disse que seremos o sal da terra e a luz do mundo, Ele está dizendo que nós devemos destoar desse mundo, ou fazer a diferença, né, desse mundo, em uma geração perversa, como o apóstolo Paulo disse, né? Mas quando eu e você deixamos de estar no meio que precisamos influenciar, nós não estamos cumprindo esse propósito, né? Lembra da oração de Jesus, que Jesus fez? Não os peça que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, nós não devemos ser amigo do pecado em si, mas ser amigo dos pecadores. Lá em Lucas 7, Jesus foi chamado de amigo dos pecadores, né? Mas é uma diferença entre ser um amigo do pecador e o amigo do pecado, né? Porque o amigo do pecado, o Jesus ama o pecador. O que ele não ama é o pecado, ele abomina o pecado, a prática em si, né? Quando a Bíblia fala de amigo dos pecadores, estou colocando Jesus como um influenciador daquelas pessoas, que ele queria influenciar aquelas pessoas para ter umas novas atitudes, para ter atos bons, para que aquelas pessoas pensassem de maneira diferente.
da maneira como ele fazia as coisas, porque Jesus é o nosso exemplo, né? Então ele não era influenciado em maneira alguma pelo sistema, pelos costumes da época, mas ele influenciava, ele era amigo de pecadores e não amigo das suas práticas mundanas, né? A questão não é onde ou com quem estamos, mas se estamos exercendo influência sobre aquelas pessoas ou se estamos sendo influenciados por elas, né? Jesus não estava ali para agradar a todos, mas ele exercia a vontade de Deus fazendo o correto, ou seja, sendo influência naquele meio. Ele sempre advertia: vá e não peques mais, porque ele estava influenciando e não era nem influenciado nem pelos pecadores, nem pelas suas práticas mundanas, nem pelo sistema que era corrompido, né? O sistema daquela época doutrinário. Então, ele não era corrompido pelo sistema, ele não era corrompido pelos costumes, né? E nem por coisa alguma daquele templo que muitas pessoas pregavam ali que eram corrompidas. Ao contrário, ele ia lá, ele os advertia sempre. Jesus espera de nós a mesma coisa, ele foi o nosso exemplo, então ele espera que nós sejamos exemplos, que nós sejamos pessoas que influenciam as outras. No Evangelho de João, 13:15, ele fala: deixa um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, ele está dizendo: eu fui um exemplo, eu fui uma influência, eu peço que vocês também sejam influência, né? Ele influencia pessoas e ele quer que nós possamos fazer o mesmo, né? Então vá e influencie você também. Então leiam o Evangelho, né, de Mateus, leia o Evangelho de João, de Lucas, que vocês vão ver como é que o mestre se comportava, como é que ele tinha uma atitude de interação com Deus, de aprendizado com Deus para poder influenciar, porque não existe uma pessoa que vai influenciar sobre algum assunto que ela não saiba ou ela não consiga discorrer total sobre aquele assunto. Jesus se retirava para orar, Jesus se retirava para jejuar, Jesus se retirava para ter uma intimidade com Deus, para depois, quando ele estava ali com Deus, ele levar aquilo que ele se reunia em seu coração, na sua alma, nas suas atitudes, para outras pessoas, para influenciar outras pessoas. Então ele era expert nisso, porque ele fazia a sua reunião pessoal com Deus. Ele acordava cedo, ele se retirava para orar, ele se retirava para jejuar, ele se retirava para meditar em Deus, né? Ele não esvaziava sua mente, né, e enchia de coisas mundanas, mas ele esvaziava sua mente e enchia de Deus, enchia da presença de Deus. Então, quando ele saía daquele lugar, ele conseguia curar, ele conseguia sarar, ele conseguia perdoar, porque ele influenciava, ele estava cheio do Espírito Santo. E logo, quando ele se retirava dali para curar as pessoas, para pregar, para falar da palavra de Deus, ele estava cheio de tudo isso. Ele estava cheio de conteúdo de Deus e não de conteúdo mundano. Então, para que a gente seja influência de Deus para as pessoas, a gente tem que se encher do conteúdo de Deus, a gente tem que jejuar, a gente tem que orar, a gente tem que buscar em muito, porque nós somos carne. Jesus não foi pecador, né? Jesus não teve pecado algum. Ele foi e sempre será o nosso exemplo mais que perfeito. Mas nós temos que buscar na fonte, que é ele, que é Jesus, que é a palavra de Deus, né? Por isso ele morreu na cruz. Ele disse que quando ele fosse, ele ia mandar um outro ajudador para nos ajudar, que é o Espírito Santo de Deus. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você está convidando o Espírito Santo para atuar na sua vida. Então você tem que expor os seus membros, tudo do seu corpo, a toda a sua vida diante de Deus, para que ela seja encaminhada por Ele, para que você seja uma influência, né? E assim você sairá e você levará a palavra que diz lá em Marcos: ide, levai o meu evangelho, pregai a toda criatura, né? Então esse é o nosso propósito aqui na Terra, é influenciar as pessoas através da vontade de Deus, né? Daquilo que Deus quer para cada um de nós, né? Então seja essa influência. Eu peço que vocês compartilhem essa live. Essa é a palavra de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima, se assim Deus permitir. Amo vocês em Cristo.